Fala pessoal, tudo bem? Professor Charles Lopes aqui, né? Vou falar de um tema muito bacana hoje, né? Que é direcionado para você que trabalha com personal, né? Que tema é esse? Eu vou falar sobre o método MMA. Opa, MMA? O que é MMA? Né? MMA é luta? Não, MMA não é luta, né? Então, o que seria essa história de método MMA? Vamos lá. Né? O que é essa história de método MMA? Você que trabalha, vamos voltar aqui, tá? Vou pegar minha canetinha aqui, que é importante. O que é o método MMA? Né? São pilares, 3 pilares, para você otimizar o resultado que seu aluno de personal. Né? Muitas pessoas, professor, o que eu preciso para trabalhar com personal? Aí eu falei, pô, MMA. MMA luta? Não. Né? São 3 pilares que eu, Charles, entendo que são muito importantes. Né? Um pilar, qual é? Né? É você entender os mecanismos fisiológicos. Quais são os mecanismos fisiológicos para a gente otimizar o nosso treinamento? Eu tenho que entender de via metabólica, tenho que entender sobre substrato energético, né? Eu tenho que entender o mínimo de via sinalização de síntese proteica, né? Dos aspectos que podem influenciar na síntese proteica miofibrilar, ou seja, no ganho de massa muscular, se é o foco, por exemplo. Se é emagrecimento, né? Entender de vias metabólicas, como otimizar um treino de endurance, um treino de força, né? Se é um treino de força, o que eu tenho que fazer, né? Se é para qualidade de vida. Então, a fisiologia, ela nos dá a base, o alicerce para você trabalhar, né? Isso é fundamental. A manipulação das variáveis, eu tenho que saber manipular a variável, né? Quais são as variáveis da carga de treino, né? A partir do momento que eu conheço as variáveis da carga, que eu sei manipular, eu consigo montar minhas planilhas com mais qualidade, né? O meu aluno começa a ver a diferença, né? Quais são os caminhos para isso. Isso é fundamental, né? Também a aplicação prática. Não adianta eu entender fisiologia e não colocar em prática. Não adianta eu conhecer as variáveis e não colocar em prática. Então, nesse sentido, você precisa entender esses 3 pilares. O mecanismo fisiológico para colocar em prática, a manipulação da variável para colocar em prática, né? E aí, gente, olha só que interessante, né? Muitas pessoas falam, professor, eu perco muito aluno personal, eu não consigo fidelizar meu cliente. Por quê? Por que você não fideliza o cliente, né? Aqui são 3 pilares que te ajudam a fidelizar o cliente. A partir do momento que o seu cliente vê que você domina o que você está fazendo, né? E dentro desse domínio das variáveis, você consegue variar mais seu treino, né? Eu vejo muita gente variando o treino, só que variando aleatoriamente. Ah, muda um exercício, muda o método, né? E aí fica complicado, porque você não domina o processo. A partir do momento que você domina a fisiologia, manipula a variável e tem aplicação prática, você sabe em que momentos que você vai mudar seu treino para deixar seu treino mais atraente. Mas não é variando um exercício que você vai fidelizar o seu cliente. Não é colocando um método novo que você vai fidelizar o seu cliente. Então, eu vejo que um dos gargalos que a gente tem hoje, as pessoas me falam, professor, como é que eu faço para fidelizar o cliente? Um dos pilares para fidelizar o cliente, qual é? Né? É você dominar a prescrição do treinamento. Você precisa dominar a prescrição do treino. A partir do momento que você domina, esse é o caminho. O caminho para fidelizar o cliente, para manter o seu cliente, o caminho para você, né, ser mais bem remunerado, para o cara conseguir, né, te indicar para mais gente, é o quê? É dominar a prescrição de treino. Tá? Dominar a prescrição faz a diferença. Né? Nesse sentido, por isso que eu criei um caminho, né, pedagógico para que o personal consiga trabalhar. Entender a fisiologia, a manipulação de variável, aplicação prática. Né? Então, dominar a prescrição é o caminho. Não é ter um rosto bonito, um corpo bonito. Mas se a partir do momento que você domina o que você está fazendo, o seu aluno vai falar, opa, esse cara sabe o que ele está fazendo. Eu posso colocar, né, o meu corpo, a minha cabeça nas mãos dele para ele montar uma boa aula. Isso é fundamental. Né? Nesse sentido, né, a gente entende, né, que para montar um bom treino, eu tenho que pensar o quê? Né? Pensando em hipertrofia. Pensando em hipertrofia, eu tenho que pensar na síntese proteica. O que é a massa muscular? Sintetizar, fabricar novas proteínas.
E antigamente se falava muito, né, que para ter síntese proteica, para ter hipertrofia, precisava ter processo inflamatório. E a literatura tem mostrado que não, né? Tem alguns trabalhos mostrando isso, principalmente, né, trabalhos do professor Clayton Libardi, né, trabalhos que ele orienta no laboratório dele, na UFSCar, né, e de muita qualidade, dos parceiros dele, né, onde tem mostrado que não há uma relação de causa e efeito entre o processo inflamatório e hipertrofia, síntese proteica. Faz parte, você em algum momento, né, do planejamento, você vai ter o processo inflamatório, mas a síntese proteica não está relacionada ao processo inflamatório. Nós entendemos também que dentro de um processo de planejamento para ganhar massa muscular, você vai ativar, né? Antigamente a gente falava de células-tronco, hoje a gente fala células satélites. As células satélites, elas são determinantes no sentido de reparo, regeneração, né? E tem um papel importantíssimo no ganho de massa muscular, na síntese proteica, né? E aí, né, outros fatores podem influenciar na síntese proteica. O fator hormonal, né? Então, quais são os hormônios anabólicos que nós temos, né? O GH, que é o hormônio do crescimento, que não é só hormônio do crescimento, a testosterona, a insulina, né? Então, os hormônios têm um papel muito relevante de forma aguda quando você está pensando em treino de força. Mas, cronicamente, a literatura tem mostrado que para o público jovem, saudável, né, ele tem pouco papel, né? No sentido de eu manipulo as variáveis da carga de treino, eu tenho alterações agudas nesses hormônios, mas cronicamente no público jovem não. Você vai ver isso mais no povo mais idoso, terceira idade, né? A literatura tem mostrado isso. Contração muscular, né? Um dos principais mecanismos da síntese proteica é a própria contração muscular. Por quê? Porque toda contração muscular eu tenho estresse mecânico. E a literatura tem mostrado que esse estresse mecânico, essa tensão mecânica, ela é importantíssima quando se fala em adaptações crônicas, pensando em síntese proteica, né? Aí nós temos os fatores de crescimento. Fatores de crescimento são a subpopulação, uma subfamília, né, dos hormônios. E nós temos fatores de crescimento importantes, como o IGF-1, que é o IGF-1, Insulina Growth Factor, fator de crescimento ligado à insulina, e uma das ações do IGF-1 são semelhantes a algumas das ações ao GH. O MGF, Mechanic Growth Factor, fator de crescimento mecânico, né? Ou seja, eu preciso desse estresse mecânico, eu preciso do rompimento mecânico, eu preciso da contração muscular, a secreção desse hormônio do MGF. O TGF-beta, mais conhecido como miostatina, ele é um inibidor da ativação e proliferação de células satélites, né? E quando a gente fala em síntese proteica, a gente tem que pensar em que metabolismo que a gente está trabalhando, né? Vou fazer um treino de força máxima, de hipertrofia, de potência, de resistência, né? Que metabolismo estou trabalhando, né? Eu vou discutir daqui a pouco com vocês. Então, a literatura tem mostrado que treinos onde você tem um estresse mais glicolítico, anaeróbio lático, né? Você tende a ter uma sinalização de síntese proteica maior, né? Você tende, quanto mais você tiver um estresse da via glicolítica, mais tempo de tensão mecânica é um dos fatores, né, que contribui para a síntese proteica. Então, a síntese proteica, o ganho de massa muscular é multifatorial. Nesse sentido, quais são as vias metabólicas? Eu tenho muito escutado por aí, o pessoal fala assim, isso aqui é um treino tensional, isso aqui é um treino metabólico. Me desculpe, todo treino é tensional. Que treino de força que não gera tensão? Né? Que treino de força que não é metabólico? Então, a força máxima, o metabolismo trabalhado, é o metabolismo anaeróbio alático, onde prioriza ATP e foscreatina como substrato energético. Aí eu tenho a potência ou força explosiva, né? Se a gente for lá para o leste europeu, russo, principalmente, utiliza muito o termo força explosiva. Se você for falar no mais ocidental, você vai ver o termo potência. Eu, particularmente, tenho utilizado o conceito de potência, que potência é força versus velocidade. Então, o trabalho de potência tem um caráter mais neural, né? Utilizando ATP, foscreatina, metabolismo anaeróbio alático, né? Lógico que se passar de 10 segundos, ele vai ter um componente mais glicolítico, mas os trabalhos de potência tendem a ser mais anaeróbios aláticos. Quando você faz um trabalho de resistência de força, objetivando ganhar resistência de força, né, equilíbrio muscular, né, não necessariamente pensando em hipertrofia, não que não vá ter hipertrofia no trabalho de resistência de força, lógico que tem também, né? Você está utilizando metabolismo anaeróbio lático. Quando você faz um treino de característica hipertrófica, você está usando metabolismo anaeróbio lático,
né? E substrato energético, trabalho de resistência e hipertrofia é ATP, fosfatina e glicogênio. Então, a pergunta que eu faço é: que treino não é metabólico? Que treino não é tensional? Todo treino gera tensão mecânica. Todo treino utiliza uma via metabólica. Todo treino utiliza diferentes substratos energéticos com diferentes magnitudes, de acordo com intensidade, tempo sob tensão, né? Então, por favor, é um erro de conceito falar que a gente tem um treino tensional e um treino metabólico, né? E aí eu vejo que todo esse método que a gente está discutindo aqui, né, método MMA, né, que na verdade é quem está falando em mecanismo fisiológico, está pensando em manipulação de variáveis, está pensando em aplicação prática. O que eu vejo? Muita gente fala assim: ah, eu não estou estudando, né? Eu não estou fazendo um curso, seja lá um curso online, né? Por quê? Porque eu não estou atuando na área. A comparação que eu faço é a seguinte: olha só, eu não vou tirar carteira, habilitação, porque eu não tenho carro. Não, você tira a carteira, habilitação, porque está preparado. Ou, eu não tenho um carro, não vou aprender a andar de carro. Não, aprende a andar de carro, aprende a dirigir. Que a hora que você tiver dinheiro para comprar um carro, você já sabe dirigir, ou você já tem habilitação. Então, o fato de você ainda estar na faculdade, né, falar assim: não estou atuando, não tem que estudar isso aqui que o professor está falando. Não, você já está preparando para o mercado de trabalho. Você já está se antecipando, né? Mesmo que você ainda na faculdade não tenha tido uma disciplina nesse sentido, né? Ou seja, esse fato de você falar assim: não estou atuando, então quer dizer que eu não vou trabalhar? Peraí, você não está se preparando para o futuro, para o trabalho. E eu, Charles, né, quando eu fazia faculdade, eu ia para congresso, fazer curso, assistir palestra, eu não atuava no trabalho, no mercado ainda. Mas eu fui me credenciando para quando eu tentasse um trabalho, um trampo para mim, eu falo: opa, estou preparado. Então, isso é fundamental, né? Muitas vezes você não atua e aí você acha que você não precisa daquele conhecimento. Isso é fundamental. Tá? Outra coisa que as pessoas falam assim: não tenho tempo. Não tenho tempo. Me desculpe. Né? Hoje em dia, com os cursos online que a gente tem, você faz seu tempo. Né? Então, se você está fazendo um curso online, você tem um ano para fazer ele, você pode estudar no ônibus, no seu celular, você pode estudar à noite quando você chega em casa, você pode pegar um horário na hora do almoço, entre um horário de trabalho e outro, entre um horário e outro de personal. Vamos supor que você tem 20 minutos, meia hora entre um personal e outro, né? Você tem ou a parte da tarde, a parte da manhã. Então, a vantagem de você fazer um curso online, tá? Ele acaba com esse problema de eu não tenho tempo para estudar, porque você faz seu tempo. Quero estudar domingo de manhã, quero estudar sábado no final da tarde. Você estuda a hora que você quer. Então, esse modelo online que nós temos hoje, né, de educação, de aprimoramento, te ajuda muito, né? Então, essa objeção que as pessoas têm, né, em falar assim: não tenho tempo para estudar, opa, desculpa, isso não é verdade. Nesse sentido, tem esse trabalho muito legal do professor Felipe Damas, Cleiton Libardi, professor Carlos Nobinovich, que ele mostra o seguinte, né? Então, aqui a gente tem, né, o percentual de ganho de hipertrofia, e aqui a gente tem o número de sessões de treino. O que é sessão de treino? Vou lá treinar hoje, é uma sessão, vou treinar amanhã, 2 sessões. Então, aqui eles mostram, né, nesse paper muito legal, publicado na European Journal of Applied Physiology, tá? Aqui, ó, você tem 4 sessões, 8 sessões, 12 sessões, 16 sessões, 20 sessões, 24, 28, 32, né? Então, vamos imaginar que o cara treina o mesmo músculo 2 vezes por semana, tá? Então, você tem aqui, por exemplo, né, vamos imaginar aqui, né, primeiro, que você tem a área de secção transversa. A área de secção transversa, né, ela vai aumentando de acordo com o número crônico de sessões, né? Então, você tem aqui aproximadamente um ganho de 6% aqui, quando você está lá próximo da oitava, né, da oitava sessão de treino, que daria aproximadamente um mês de treino, né? Um aumento discreto da hipertrofia, né? Olha lá, com 12 sessões, né? Na verdade, com 12 sessões, tá? Não é nem com 8. Com 12 sessões, você tem 6%, né? Aqui não é 8, é com 12, tá? Com 12 sessões.
Se eu pensar que eu faço 2 sessões por músculo por semana, tá? Em 6 semanas, você já tem aproximadamente 4, 5, 6% de ganho de dissecção transversa, né? A gente precisa entender que as primeiras sessões de treino, né, você vai ter mais dano tecidual, mais rompimento de tecido, né, mais travasamento de proteínas, né? E aí você vai ter, né, esse edema, esse muscle swelling, esse edema, esse inchaço, nas primeiras sessões de treino, né? Para quê? Para remodelar, reestruturar, reorganizar essas proteínas do sarcômero, né? Então, por isso que a gente vê aqui que as primeiras sessões de treino, olha lá, 4 sessões, 8 sessões de treino, você tem um aumento da dissecção transversa, mas mais pensando em edema, e não realmente em hipertrofia, aumento de número de proteínas contráteis. Quando a gente vê aqui, por exemplo, 16 sessões de treino, né? 16 sessões de treino, que eu estaria pensando em 2 meses eu já consigo ver hipertrofia, né? Então, por isso que é importante você montar um mesociclo, uma planilha de treino, de 4 a 8 semanas. Porque de 4 a 8 semanas, com 8 semanas você fala, opa, o que eu estou vendo já não é mais edema, o que eu estou vendo agora em 2 meses, com 16 sessões, por exemplo, eu estou vendo hipertrofia. E com 20 semanas, estou vendo mais ainda, né? Então, se a gente pensar aqui de 20 a 24, 28, 32 semanas, aí sim a gente está tendo uma hipertrofia significativa. Então, por isso que a gente tem que pensar no efeito crônico do treinamento. É fundamental. E as primeiras sessões do treino, a gente não está vendo hipertrofia. A gente está vendo, né, alterações na fibra muscular, como dano, rompimento, né? Está gerando adaptações neurais, né? E você vê aquele edema, né? Aquele edema não necessariamente você tem novas proteínas contráteis miofibrilares. Nesse sentido, né, pensando em síntese proteica miofibrilar, a gente tem aqui, em termos de semanas, tá? Então, aqui a gente tem a primeira, a segunda semana aqui, a gente tem um aumento da dissecção transversa, mas pensando no reparo, na organização das proteínas do sarcômero. Na terceira semana já diminui. Já eu começo a ver realmente aí hipertrofia, uma hipertrofia bem discreta, a partir da 4ª semana de treino. E realmente eu começo a ver ganhos significativos de massa muscular lá, pensando na 10ª semana. Isso é muito importante. Por isso que é fundamental entender o mecanismo fisiológico, por isso que é importante a gente entender a manipulação das variáveis da carga de treino. É importante a gente também entender, fundamentalmente, a aplicação prática. Nesse sentido, esse trabalho também, né, do professor Felipe Dama, do Cleiton Libardi, professor Cleiton Libardi, eles pegaram 10 sujeitos, homens fisicamente ativos, sem treino de força de membros inferiores nos últimos 6 meses. Tá? Foram 10 semanas de intervenção, 2 meses e meio de treino, tá? 2 vezes por semana, totalizando 12 sessões de treino. Opa, 10 semanas. Lembra que a gente mostrou lá que com 10 semanas você consegue ver hipertrofia? 3 momentos de avaliação. T1, antes e após o primeiro workout, primeira sessão de treino. T2, após 3 semanas de treino. Nós queríamos ver 3 semanas de treino. E T3, após 10 semanas de treino, antes e após a última sessão de treino. Pegaram o leg press e a meia extensora como exercício para treinar. Volume, 3 séries de 9 a 12 repetições máximas, com pau de 1 minuto e meio. O que eles viram em termos de dissecção transversa? Né? Aqui, olha, no T1, né? Eles avaliaram pré e pós a primeira sessão, no T2, 3 semanas, né? E aí, quando que eles foram realmente ver aumento da dissecção transversa? Olha lá, no T3, que era após 10 semanas de treino. Opa, 10 semanas de treino, realmente eu vi aumento da dissecção transversa em micrometros quadrados. Na semana, na primeira sessão de treino, e com 3 semanas, não. Eles analisaram, tá, danos à linha Z do sarcômero, distúrbios, né, nas proteínas do sarcômero, na linha Z do sarcômero. Então, eles viram que no primeiro treino, você tem grande distúrbio à linha Z do sarcômero. Já com 3 semanas, olha como despenca. Praticamente nada. E com 10 semanas, as linhas do sarcômero, as linhas do sarcômero estão lá íntegras, né? Então aqui, e do ponto de vista percentual, né? Percentualmente, aqui pensando nas fibras musculares, né? Percentual de fibras, né?
Aqui eu tenho bastante no primeiro sessão de treino, e 3 semanas, 10 semanas, já era. Nesse mesmo sentido, eles analisaram aqui, né? Eles analisaram dor, atividade da creatina quinase, que é uma enzima que está dentro do músculo, e quando você gera muito dano, a creatina quinase, ela sai do meio intracelular para o mesocelular. Pelo rompimento da fibra, ela acaba extravasando para o meio sanguíneo, né? Então, a gente tem aqui, né, no baseline, antes da premiação de treino, após a primeira sessão, 24, 48 horas, você teve uma queda na força máxima isométrica. Olha lá, de 100 para 77, 77. Pensando aqui, né, do ponto de vista de dor, né, aqui a gente teve, ó, um aumento. Opa, então gera dor quando o treino é novo. A atividade da CK de 119 foi para 416. Teve um grande aumento. Opa. Só que a hora que você vai para 3 semanas de treino, você já não tem mais queda na produção de força máxima isométrica, devido a adaptações neurais, adaptações musculares. A dor também despenca após 3 sessões, 3 semanas de treino. E a creatina quinase, o aumento é pequeno aqui, ó, muito pequeno. Já quando você pensa em 10 semanas de treino, você já não tem mais queda de força máxima isométrica. Por quê? Porque você está repetindo aquele treino inúmeras vezes. A sua musculatura está adaptada, seu sistema nervoso está adaptado, né? Dor você também não tem e creatina quinase não tem, né? Então eles mostram que não houve uma relação, né, entre processo inflamatório e síntese proteica, né? Pelo contrário, a síntese proteica miofibrilar de massa muscular veio após a finalização dos processos hipertróficos, não mostrando que há uma relação entre processo inflamatório e ganho de massa muscular. Nesse sentido, né, eu tenho que pensar, olha lá, lembra que eu falei mecanismo fisiológico, manipulação de variáveis. Quais são as variáveis da carga de treino? Quais são as cargas de treino? Intensidade, volume, pausa, cadência, ação muscular, ordem, amplitude. Então, só para a gente ter tudo isso. E por que muitas vezes você se sente desvalorizado quanto à sua hora-aula, né? Por que muitas vezes você fala, nossa, a minha hora-aula não é legal? Por quê? Porque simplesmente você não manipula as variáveis da carga de treino. E manipular as cargas de treino são muito importantes, né? Muito importantes. Todas as variáveis são importantes. Nessa intensidade e volume, né? E aí, a partir do momento que você domina todas essas variáveis da carga, a sua insegurança vai embora. Eu falo por mim. Por mim. Quando eu passei a dominar todas as variáveis da carga, acabou a minha insegurança. Isso me permite que eu consiga cobrar o que eu quero do meu cliente. Eu tenho segurança, né? Eu falo assim, olha, é o seguinte, a minha aula é 150, R$200. Por quê? Porque eu domino a prescrição de treino. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou entregando. Adeus insegurança. Isso é muito importante. E olha como muitas pessoas, eu vou provar que as pessoas realmente não dominam, né, a prescrição de treino pela insegurança. Olha só, eu publiquei um trabalho aqui, né, esse artigo foi aceito, vai ser publicado agora, onde a gente viu a manipulação das variáveis da carga nas academias de região de Campinas, né? Então a gente pegou a Sumaré, a gente pegou 114 academias, 114. Sumaré, Nova Odessa, Campinas, Americana, Santa Bárbara, Paulínia, Valinhos, Hortolândia, Limeira, Leme, Rio Claro e Piracicaba. Pegamos profissionais formados e estagiários, né? A gente foi analisar a manipulação das variáveis. Olha lá. Então, a gente pegou quais variáveis são manipuladas. Tá? Por exemplo, o número de respostas. Das 114 academias, 100% manipula os exercícios. Show. Volume, repetição, volume, séries repetições. Todas elas. Intensidade, 99%. Teve uma academia que não se preocupa em manipular a intensidade do treino. Pausa. Olha só, nem 50% das academias se preocupam em colocar na planilha a pausa. 11% das academias se preocupam na cadência de movimento. Fazer lento, moderado, rápido. Ordem de exercícios. Todo mundo se preocupa. Ação muscular. Não tem ação muscular consciente que é sempre isométrica? Não é importante dominar essas ações? Somente 4% se preocupam. E quantas vezes eu posso treinar o mesmo grupamento muscular? 1, 2, 3, 4, 5 vezes o mesmo músculo? Aí também, 63% se preocupam.
pouco mais de 50%. Ou seja, o que acontece com a nossa profissão? Tá? Muitas vezes o cara ele não consegue ter um bom resultado porque ele não domina as variáveis da carga de treino. Por que ele tem insegurança? Porque ele não domina o mecanismo fisiológico, né? As cargas de treinamento, como manipular isso. É difícil, né? Então, por isso que é importante a gente entender a importância do estudo, né? Aplicação prática, tudo isso que eu estou falando. Então, olha só uma planilha de treino aqui, né? Então, nessa planilha tem exercício, né? Tem a hora de exercício, tem o volume, tem a intensidade, tem a pausa, a cadência, ação muscular e amplitude de movimento. Todas essas variáveis fazem parte do segundo mecanismo. O que é o segundo mecanismo do MMA? O que é? Manipulação das variáveis da carga. Né? Então, quando eu falo método MMA, o que é o método MMA? É para que você consiga dominar todos os pilares da prescrição de treinamento para o seu aluno de personal. E o que não é o MMA? O MMA não é uma fórmula de bolo. O MMA não é fórmula de bolo. Não, o MMA é uma maneira de você entender o processo e você começar a ter segurança, autonomia, né? Para que você domine a prescrição do treinamento. Né? E por que isso é tão importante? Né? Por que é tão importante isso? Porque a partir do momento que você domina mecanismo fisiológico, manipulação das variáveis e aplicação prática, tá? O que você tem? Você tem a fidelização do seu cliente. Isso é muito importante. Né? O seu cliente ele vai ver, né, o resultado. Né? E aí, eu tenho um cara, né, o Pedro, que foi meu aluno de pós-graduação e fez curso comigo também, curso presencial online. O Pedro falou: professor, eu tenho aluno de personal que está comigo há 6, 7 anos. Eu falei: por quê? Ele falou: estudando com você, fazendo curso com você, eu perdi o medo, eu perdi a insegurança, né? Eu passei a entender qual que é o caminho para prescrever treino, né? E a partir do momento que eu entendo que eu posso estudar no meu horário, isso facilitou muito, né? Então, por que muitas vezes as pessoas não estudam fora da faculdade? Por que elas não fazem, por exemplo, um curso online? Tá? Primeiro, porque ela fala que não está atuando ainda. Peraí, isso não é desculpa, né? Porque mesmo sem você atuar, você tem que estar estudando, se preparando para o mercado, né? Muitas vezes a pessoa fala assim: eu não tenho tempo. Não, o tempo não é problema, né? Porque você fazendo, né, um curso online te permite estudar o que você bem quer. Né? E aí muitas vezes a pessoa fala assim: eu sou desvalorizada. Você é desvalorizada porque você não domina o que está fazendo. Então, tudo isso é muito importante. É muito importante. Né? Então, né, o caminho certo, o atalho que eu passo para vocês é você realmente investir na palavra mágica chamada conhecimento. Né? E aí, né, para você que já está atuando no mercado de personal, né, o que eu, Charles, falo para você? Gente, é fundamental você controlar a sua aula. Controlar a sua aula não é só volume e intensidade de palmas. Tá? Por exemplo, você pode muito bem avaliar aí a composição corporal dele, as medidas corporais, dobras cutâneas, para mostrar a evolução do seu cliente. Tanto o cliente que quer ganhar massa muscular, quanto que quer emagrecer. Pô, professor, só medida corporal? Se você não tem um comparo de dobras, só a circunferência já ajuda muito, né? O próprio peso corporal. Outra coisa, né, que você pode fazer sempre, pega o cara antes de fazer aula com você, né? Qual a frequência que ele ficava gripado doente. E a partir do momento que ele passou a treinar com você, ele não ficou mais. Quantifica isso, né? São dicas muito importantes para você, né? Então, o que a gente hoje viu aqui, né, nessa aula? É importante a gente dominar o quê? Os mecanismos fisiológicos, a fisiologia, entendeu? Fisiologia e adaptação crônica. Entender a manipulação das variáveis da carga de treino. Quais são as cargas de treino? Os componentes da carga de treino. Porque isso vai te dar segurança. Vai te fazer dominar o que você está fazendo. E também, depois que você domina tudo isso, fica muito mais fácil de você aplicar os seus treinos. Espero que você possa ter gostado da minha aula hoje. Muito obrigado e a gente se vê em breve. Valeu, gente.